Eu acredito que o professor, né, ele, de educação infantil, ele tem que ter esse compromisso de estar trabalhando, né, essa diversidade com as crianças, né, desde berçário até nível 2, né, no caso lá na instituição que a gente trabalha. Eu trabalho com atividades recreativas e tento colocar essa diversidade nas atividades de forma prazerosa com as crianças, né, que de certa forma vai atingir não só as crianças, né, atinge também a família se essas atividades forem bem aplicadas, né. Então, a criança, quando ela entra na instituição, ela já está aprendendo essa diversidade do momento que ela entra até o momento que ela vai embora, né? Que também não é só comigo que ela aprende isso, né? Eu, por exemplo, se eu chego na sala para buscar as crianças para atividade. Eu tenho que estar observando o tempo todo aquela criança, se ela pega na mão do colega, né? Porque lá a gente trabalha com todas, com crianças indígenas, com negros, brancos. Então você tem que estar prestando atenção em tudo, em todos os momentos. A professora tem que ser a professora observadora para tudo. Então a diversidade te dá um leque, né? Para você estar trabalhando com essa criança. Então você tem que observar. Saiu da sala, levou para a quadra para uma atividade, a criança não quer pegar na mão daquela colega. Então você tem que observar o porquê que ela não quer pegar, né? Então não é só em si na atividade que você tem que estar trabalhando essa diversidade, né? Você trabalha do começo ao fim, em todos os momentos, no momento que ela vai no banheiro, no momento que ela está na atividade, no momento que ela está indo para a sala. Então você tem que observar bastante, né? Porque se isso for muito bem trabalhado, essa criança pode estar levando para a família também, né? Porque às vezes a família é leiga sobre esse assunto e a criança pode estar ensinando os seus pais, né? Está trabalhando essa diversidade. Os materiais que eu utilizo com as crianças, a maioria é materiais recicláveis, né? Que eu acredito que eu vou estar trabalhando a diversidade, porque nem todas as crianças têm condições de ter um brinquedo bom, um brinquedo caro, né? Então, se você está trabalhando essa diversidade com todas, né? Eu acredito que é um tipo de trabalhar também diversidade, que às vezes um dia do brinquedo, por exemplo, uma criança traz um brinquedo caríssimo e uma outra traz uma tampinha de garrafa. Às vezes aquela criança está com aquele brinquedo caro, ela não quer brincar com o brinquedo dela porque já não é mais novidade. Então ela pode estar fazendo aquela troca, né? E a criança não tem muito disso que nós adultos temos, né? Poxa, ela vai brincar, ela vai largar aquele brinquedo dela caríssimo que a mãe dela, né? Às vezes ela não tem essa noção que a mãe dela está pagando lá em 10 vezes aquele brinquedo para trocar por aquela tampinha de garrafa, né? Então isso é uma forma de trabalhar a diversidade também na educação infantil. Então tem várias formas de estar trabalhando. A família tem que estar sempre, né, a par de tudo que acontece. Então, se acontecer eu acredito que se acontecer algum episódio, então, com a criança numa atividade, ou que ela está discriminando algum colega de certa forma, a gente também tem que estar vendo o que está acontecendo, que às vezes pode ser uma situação que está acontecendo dentro de casa. Então, tudo isso tem que ser muito bem observado pelo professor, né? Mas dentro da recreação, eu procuro também, nas minhas atividades, a maioria as coletivas, né? Não gosto de estar trabalhando assim, fazendo muita atividade individual. Eu acho que elas não interagem assim entre elas, né? Eu procuro estar fazendo sempre atividades em grupos, em pares, né? Para estar sempre junto, sempre em contato, né? Porque a gente sabe como é que funciona, né? E a gente falar assim que a criança não tem essa questão da discriminação, né? Eu vou estar mentindo, né? Porque eu observo isso no meu cotidiano, né? Profissional. Que a criança tem isso sim, né? De não querer tocar no colega, né? Às vezes porque ele está sujinho, né? Não são iguais, graças a Deus não somos iguais. Às vezes não tem um chinelinho bom de marca, não tem o chinelo da Hello Kitty. Então, isso é também uma forma de estar trabalhando a diversidade, né? Você tem que observar tudo isso. E tem que ser de uma forma prazerosa, porque se você for de frente com a criança, ou se você for de uma forma muito brusca, você não vai conseguir muitos objetivos. Então tem que ser de uma forma prazerosa, que você mude aquele pensamento daquela criança sem atingir ela, sem que ela fique brava, porque eu acho que é pior se você fizer isso. Eu acho não, eu acredito, tenho certeza que é pior se você fizer isso, ou brigar com ela. Não, você não pode fazer isso com a criança. Não, acho que a conversa tem que ser outra, tem que sentar, conversar. Não, seu amigo é legal, tem que pegar na mão. Por que não vai pegar na mão? Né? Se você vai deixar seu colega sozinho aqui, você não quer pegar na mão dele por quê? Ele vai sozinho para a quadra, então você também vai sozinho, seus colegas estão todos de mão dadas.
né? Por quê? Qual o problema? O que está acontecendo? Então você tem que ter um retorno dessa criança, porque alguma coisa ela vai te dizer. Da onde ela tirou isso? Da onde ela tirou essa ideia? Né? E a importância também do registro. É muito importante estar registrando todos esses acontecimentos, né? Porque se acontecer alguma coisa, se acontecer algo, ou dentro ou fora, você está ali, está registrado, tudinho no seu caderno, tal dia aconteceu isso na aula, está compartilhando, né, com a professora de sala sobre o que aconteceu, para todo mundo estar a par. Se for uma coisa também de muita, assim, gravidade, vai na coordenação, conversa com a coordenadora, está acontecendo isso, né? O que a gente pode estar fazendo, está levando para assistente social, né? Então a gente tem que intervir da melhor forma, né? Para que aquela criança, aquele momento que ela está, é o momento de desenvolvimento dela, né? Que ela está formando o caráter dela. Então é o momento que a gente tem que estar trabalhando com essa criança, né? Se não for agora, né? O que vai ser dessa criança futuramente? Se ela já começou assim, do berçário, nível 1, com essas atitudes com os colegas, como é que ela vai ser para frente? Então, eu acredito que essa fase da educação infantil, trabalhar a diversidade é muito sério, é muito importante. E tem que ser trabalhado, os profissionais têm que ser muito bem capacitados para estar trabalhando. Tem que estar sabendo o que está fazendo, né? Porque vai interferir na vida dessa criança para o resto da vida dela. Né? Então, eu acho que a diversidade tem que ser trabalhada. É um trabalho multidisciplinar também, não só o meu, que é fora de sala, que é na recreação, como dentro de sala. Tem que ser um trabalho muito bem organizado. Eu acredito nisso. Cada um já tem os seus conhecimentos prévios desde a barriga da mãe, né? Então ela aprende com a família, os primeiros aprendizados realmente são com a família, né? É aquela coisa cultural deles, né? Do negro, do índio, mas o brinquedo mesmo em si, no dia do brinquedo eu não vejo muita diferença hoje em dia, porque essa globalização está influenciando todas as culturas, né? Claro que nem todos têm condições de comprar esse brinquedo, né? Às vezes, é igual eu falei, às vezes a criança traz um brinquedo que é um pedaço de pau, mas que para ela tem, a imaginação dela não é um pedaço de pau, né? Às vezes para um menino é uma espada que é maravilhosa, mas é a imaginação dele. Então até isso tem que ser valorizado. Se ele acredita. E para as crianças mesmo, elas acreditam nisso, né? É igual eu falei, às vezes o menino larga o brinquedo dele caríssimo para pegar o pedaço de pau e brincar. Né? Porque eles não têm muito disso. Então, se isso não for trabalhado quando pequeno, com a diversidade, né, isso pode interferir profundamente futuramente. Porque a diversidade ela é muito ampla, né? Então a gente não pode falar só da diversidade cultural, né? Por exemplo, nas minhas atividades recreativas, a diferença de uma criança para outra, às vezes é porque é uma gordinha, né? Ou porque a outra é lenta. Então tem tudo isso, eu tenho que estar prestando atenção em todas as diferenças, né? E nas atividades, por exemplo, se eu dou uma atividade em dupla, eu não posso colocar duas crianças que eu sei que têm habilidades motoras desenvolvidas. Eu tenho que equilibrar isso aí, né? Então eu vou pegar aquela criança que é mais lenta para estar participando junto com aquela que é mais rápida, ou aquela que não gosta muito, né, de participar, que fica só sentada, com aquela também que participa bastante. Então, para você estar estimulando, porque aquela criança, se ela fica sozinha, é aquela criança que quando participa, ela nunca ganha nada, nenhuma atividade. Isso vai desmotivá-la muito mais. Então, se você colocar ela junto com uma outra que participa sempre, né, que é bastante agitada, que gosta de brincar, eu acho que isso vai estimular aquela que fica lá sentadinha, ou que é mais lenta, a estar participando de todos, né? De todas as atividades. Ou então numa simples brincadeira que você coloca uma caixa no chão. Coloca uma caixa lá e pede para aquele que é lentinho lá empurrar um outro colega que está lá dentro, né? Mas tem que ser aquele colega lá que gosta de participar, que é agitado, que chama e fala, vamos. Aquilo é estímulo para ele. Então eu vou estar trabalhando a diversidade, né? E a criança não está sabendo que eu estou trabalhando isso. Então eu estou trabalhando implicitamente. Eles não estão sabendo, mas eu estou trabalhando, né? Então isso é um estímulo para a criança. E quando você vê, ela já está participando de tudo, ela muda completamente, né? Que a recreação, não são todas as crianças que estão ali 100% querendo participar. Graças a Deus por essa diferença, né?
né, de ser humano. Nem todo mundo gosta da mesma coisa, né? Então eu acredito que eu estou ali para estimular essas habilidades, né? E tá trabalhando essa diversidade diretamente com as crianças e com a recreação. Eu acredito que o professor ele é referência para a criança. E o professor tem que se policiar muito em cada palavra dele, porque a criança, ele presta atenção a todo momento no professor dele. Se você vem com um brinco diferente, ele já sabe, ele está observando você. Então, se você não se policiar o tempo todo com a criança, o que você está falando com outro professor, né? Nas suas atitudes com o colega, como você trata esse colega, esse profissional que está trabalhando com você. A criança está observando você, né? Como você trata do presidente ao pessoal da limpeza, né? Se você trata com respeito, então tudo isso você está trabalhando na diversidade. Então você tem, como professor, você tem que se policiar diante dessa criança, porque você vai ser o espelho dela. Você está ali com ela 8 horas por dia. Ela vai observar você. Então, se você não tiver uma atitude, né, que possa estar transformando essa criança, eu acredito que nós ali temos que estar nos policiando o tempo todo, do momento que chega até o horário que sai, né? E às vezes até na rua também, às vezes as crianças encontram a gente na rua, né? Oi, pro, né? Então, como é que você está naquele momento? Porque não adianta, elas vão comentar, né? Então, acho que tudo isso influencia. A profissão já influencia, né? Porque você não vai deixar de ser professora. E você não vai deixar de ir ao shopping, de andar na rua. Mas como que você está diante dela, né? Porque isso vai ficar gravado na memória dela. Na segunda-feira, lá na hora que você for sentar com suas crianças e conversar, a primeira coisa que ela vai falar, né? Eu vi a Pro lá na rua, tal, estava assim, assado, fazendo isso, aquilo. E aquilo vai ficar gravado na memória dela. Então, olha só as oportunidades que nós temos de mudar a vida desses pequenos, né? Temos que nos policiar muito, o tempo todo. Bom, então na recreação, a sexualidade ela é bem trabalhada dentro da diversidade também, né? Porque as crianças ainda não sabem desse nosso mundo onde a maioria pensa que a bola é só para os homens, né? E a boneca só para as meninas. Se eu colocar uma boneca lá, e se o menino pegar a boneca para brincar, eu não vou deixar ele brincar de boneca? Né? Por quê? Por que ele não pode pegar a boneca para brincar? Né? Porque ele não foi estimulado, ele não cresceu ainda, não tem como que eu posso dizer, essa maldade que nós adultos temos ainda. Por que ele não pode pegar a boneca e brincar? Por que a menina não pode jogar bola? Né? Você não sabe do futuro dessa criança. Você não sabe o que ele pode ser profissionalmente, né? Se a menina pegar um carrinho, por quê? Por que ela não pode brincar com o carrinho? Claro que ela pode brincar com o carrinho, eu deixo brincar sim. Claro que você tem que estar sempre de olho, observando, né? Se precisar intervir, conversar, eu vou conversar. Mas só se for alguma coisa que for atrapalhar muito aquela criança, o desenvolvimento dela, ou alguma habilidade que eu creio que isso também não vai interferir, né? Mas nas minhas aulas eu não vejo problema nenhum o menino brincar com a boneca ou a menina brincar, né, com o carrinho. Não tem problema nenhum. Até eu estimulo, porque às vezes tem brincadeiras. Por exemplo, eu fiz um carrinho de madeira, né? Confeccionei com as crianças. Quer dizer que a menina não pode estar brincando com esse carrinho? Não. Claro que ela pode. Nossa, é uma maravilha. Quem que não ia gostar, né? É uma maravilha sentar lá senta dentro do carrinho, o outro empurra. Para eles é mágico. É mágico. Então, acho que aí também a diversidade, a sexualidade, né, está sendo trabalhada dentro da diversidade. Né? Não tem esse negócio de não pode. Deixa a criança brincar livremente, que essas coisas elas vão acontecer naturalmente no futuro delas, né? Eu não preciso estar podando essa criança. Eu acho que a pior coisa é você podar, né? Ver aquele menino pegar aquela boneca e o professor vir arrancar da mão dele. Fala, não, larga isso aí, que isso aí é pra menina. É uma coisa que eu jamais vou fazer, né? Eu acho que eu vou estar podando. E outra coisa, a criança vai saber, mas por que ela fez isso? Não é por esse momento que a criança vai deixar de brincar com aquele carrinho, né? Que você foi lá intervir e arrancou da mão dele, né? Então é uma coisa que eu não vou fazer, nunca vou fazer isso com a criança. Eu vou estar podando essa criança.
Então, acredito nisso.